a gente ajuda da forma como a gente pode. Nas últimas campanhas de aniversário, nós fizemos grandes doações de ração para essas ONGs e esse ano não podia ser diferente. Na campanha de aniversário de 35 anos da Cobasi, você pode ajudar a gente a fazer uma grande doação para 70 ONGs parceiras participantes da campanha. A Farmina é uma das indústrias, né, das fábricas de ração que estão participando com a gente. E a ajuda vai ser desse jeito. No mês de outubro, para cada embalagem de ração vendida aqui na Cobasi, então, toda a ração que você comprar aqui na Cobasi, das marcas parceiras, das marcas participantes da campanha, para cada embalagem de ração, independente do quilo, a Cobasi vai doar 2 refeições para os animais que estão em situação de abrigo. Então, olha que bacana. Quanto mais ração você comprar nesse mês, mais ração vai ser doada para os animais que estão em abrigo, aguardando um lar, uma oportunidade de ter uma família feliz. São 6 marcas parceiras e eu convido você a conhecer mais a nossa campanha no site cobasi.com.br/aniversário. Eu vou colocar depois aqui no descritivo e a campanha é válida para todo o mês de outubro. Além disso, claro, nosso site, nossas lojas físicas estão recheadas de preços bacanas de promoções para você aproveitar e levar o melhor para o seu cão, para o seu gato, para a sua ave, para o seu roedor, para o seu peixe e para a sua casa de uma forma geral. Muito bem, gente. Vamos começar, a galera já está entrando aqui para assistir. Eu quero começar falando com a Patrícia. Quando a gente estava conversando, né, Patrícia, sobre qual tema a gente vai levar para a galera, que tema seria importante, você sugeriu isso, né? Falarmos sobre o pet em recuperação, o pet que precisa de um cuidado. Então, vamos começar por aí. Quando a gente considera que é o momento que o animal está em estado crítico, ele está em recuperação, que momento é esse que ele vai precisar de um cuidado especial? Tiago, normalmente, quando a gente pensa em pacientes em recuperação, a gente pensa num estado de que já está um pouquinho mais avançado, né? Então, um animal que ele já não consegue receber os cuidados em casa, os cuidados convencionais. Ele precisa de uma intervenção, às vezes, de medicação injetável, receber soro, precisa de uma terapia assistida mais de perto pelo veterinário, para que possa aferir a temperatura a todo tempo. Então, em geral, é um animal que em casa o tutor tem um pouco mais de dificuldade de tratar. Algumas vezes esse paciente é tratado em casa também, mas com esses cuidados especiais sendo levados para casa, né? Isso, paciente em recuperação. Quando a gente fala de um animal em estado crítico, é porque ele já teve algumas alterações no organismo dele que estão comprometendo severamente a saúde dele. Então, esse animal, se ele não for tratado naquele momento e esses sintomas não forem revertidos, ele corre o risco de vir a óbito, de morrer. Então, por isso que nesse caso a gente fala que ele se encontra em um estado crítico. Entendi. Então, ele passou por um procedimento numa clínica veterinária e aí o tutor precisou levar ele para casa, ele tem que dar sequência a esse tratamento de recuperação. Exatamente. Ou quando ele tem uma situação ali de saúde crônica, onde possivelmente ele vai ter que levar esse cuidado para a vida inteira, né, Patrícia? Exatamente. Muito bom. Ô, doutora Cláudia, além do tratamento clínico, né, que a Patrícia falou assim, ele passa lá por um procedimento, de repente, numa clínica, e aí tem que levar para casa, o que pode ser feito? O que o tutor, você como médica veterinária, né, qual que é a sua principal indicação para o tutor no cuidado com o pet dele que ele está levando para continuar esse tratamento em casa? Sempre a premissa dos cuidados básicos, né? Então, estar sempre em contato com o veterinário, com o médico, passando toda e qualquer dificuldade que ele tenha no tratamento, inclusive, né, para estar fazendo todo esse trabalho em casa, para conseguir, né, fazer esse trabalho em casa, desenvolver esse trabalho em casa. Né? Entendi. E na clínica, você que está no dia a dia, você percebe um comprometimento dos tutores em levar essas orientações para casa ou tem uma certa dificuldade, uma relutância por parte dos tutores? Há um tempo atrás era mais difícil. Aham. Hoje o pessoal está mais comprometido, os tutores são mais comprometidos, tem até uma certa dificuldade, inclusive, porque eles acabam lidando com a vida do animal como se fosse a vida humana. Sim. E aí acaba dificultando um pouco para a gente
essa orientação, né? Porque a partir do momento que você coloca, que a pessoa coloca o animalzinho no lugar do ser humano, claro que dentro da família é um membro da família, muito querido. Mas a partir do momento que a pessoa entende como humano, ele vai começar a ter os problemas dos humanos também. Problemas estes que são doenças novas, né, dos cães e gatos que não existia antigamente. Sim. Eles estão mais comprometidos, os tutores. São mais comprometidos tanto no cuidado como no tratamento depois, né? A prévia, você falou da humanização, a preventiva, né? Isso. O preventivo. Isso. O tratamento preventivo. O pessoal está mais consciente. A gente percebe isso aqui na Cobase também, porque você vê que as pessoas estão procurando mais aqueles cuidados que tem que ser feitos ao longo do ano, né? Uma visita, pelo menos, do médico veterinário para fazer uma avaliação geral, um check-up ali uma vez por ano. Os cuidados preventivos mesmo, os cuidados preventivos, a vacinação, dental, tudo mais. Vacinação, Dental, limpeza de mais. ouvido. Né? Isso é muito bom. Ô, Patrícia, você falou da questão de ter os animais em recuperação e tudo mais. Quais são os principais motivos que levam o animal a precisar desse cuidado de tratamento alimentar associado a um tratamento veterinário? Assim como os cuidados preventivos, que a Cláudia comentou, que a gente tem visto, né? Que bom que isso está sendo assim. Os animais hoje em dia são muito melhor cuidados do que a gente vê há 20 anos atrás. E, da mesma maneira, a nutrição ela tem sido vista de uma outra maneira, hoje em dia também, pelo tutor. A gente sabe do papel da nutrição na saúde humana, então a gente tem hoje uma qualidade de vida diferenciada também pela alimentação que nós temos na nossa rotina. A gente vê as pessoas cada vez mais em busca de uma vida mais saudável, praticar atividade física, ter mais contato com a natureza, ter uma qualidade alimentar diferenciada, e a gente vê essa busca também nessa questão dos animais. Então, eu acho que hoje o papel do alimento na saúde dos cães e dos gatos, tanto na questão da prevenção, vou dar um exemplo, um ser humano, se eu quiser ter uma alimentação saudável, o que eu tenho que fazer? Montar um prato colorido, ter uma alimentação diversificada, né? Eu tenho que me regrar de algumas coisas para poder ter uma alimentação saudável. Por quê? Porque nós nos alimentamos pelo sabor. O cão e o gato, eles se alimentam basicamente pelo olfato. Sim. É por isso que hoje é possível nós desenvolvermos produtos industrializados, onde ele vai receber esse mesmo alimento todos os dias para o resto da vida e para ele tudo bem. Sim. Às vezes, do ponto de vista emocional do tutor, é um pouco frio emocionalmente, né? Você oferecer aquele... Mas para ele está tudo certo. E isso permite com que nós tenhamos hoje, na nutrição de cães e de gatos, alimentos muito mais ricos nutricionalmente do que os nossos. Sim. Né? Hoje em dia, né? Ele é balanceado, ele tem ingredientes que vão auxiliar na prevenção da saúde e ele tem ingredientes que vão ajudar no tratamento. Né? Então, hoje, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem um problema no coração, ela não tem um alimento que ela vai comprar que vai ajudar. Sim, tem que cuidar. É aquela compra de mercado que tem que ser feito com nutricionista, semana a semana, bonitinho. Se ela tiver um tratamento, você falou, um problema cardíaco, de repente uma doença hepática, renal, ela tem que ter um cuidado geral com a alimentação. No caso do pet, você está dizendo que a alimentação industrializada, essa receita meio que já está pronta. Então, ela é feita específica, tutor, né? É específico para aquele tratamento. E isso em humanos a gente não tem, né? Então, se a gente for ver, a nutrição de cães e de gatos hoje, ela até extrapolou a questão da alimentação humana, né? Eles têm mais benefícios, se a gente for ver, do que nós mesmos. Do ponto de vista nutricional. Eu acho que nós, como tutores, né, e aí entra um pouco a doutora Cláudia falou, a gente tem essa tendência a querer humanizar os cães, né? Quando a gente pensa na nossa alimentação, que tem que ser ali bonita, né? O ovo, né, tem que ser bonito, o sabor tem que ser bacana. Para o cão e para o gato é muito mais o olfato, como você falou. Então, o olfato. Às vezes dá dó, você pensa, poxa, mas é um grãozinho de ração, mas na realidade vai ser saboroso para ele, porque ela é formulada para isso. A gente tem que entender também que a ração, ela não é formulada apenas para ser nutritiva.
é para ser saborosa. Exatamente, para ser cheirosa, saborosa. ser atrativa, né? Exatamente. Então, o tutor pode ficar tranquilo que a ração, além de nutrir o animal, matar a fome dele, ele vai comer e vai ficar feliz, né? Vai ficar feliz com o alimento, com certeza. Ô, doutora Uma Cláudia. Pergunta para a Patrícia. Posso? Claro. Hoje em dia tem muita parte nutricional exatamente humana, né, Paty? Que o pessoal quer levar a nutrição dos nutrólogos, chamados nutrólogos, né? Para a parte pet. O que você diz a respeito disso? Onde que a ração sobressai nesse ponto de vista, que é muito importante? Inclusive, eu tenho uma dificuldade de convencimento. Eu sou fã de ração. E eu tenho essa dificuldade em estar passando para o cliente, para o tutor, que a ração é especial para cada ser vivo ali, que está destinado a eles, né? Me fala um pouquinho disso. A Cláudia fez uma pergunta muito interessante agora, porque assim, qual a diferença de um nutricionista humano para um nutricionista veterinário? A gente, quando vai no nutricionista humano, ele vai, né, te analisar como um todo e vai oferecer para você o melhor que ele acredita que seja naquele momento, mas ele não tem uma referência. Na veterinária, nós temos bases científicas nutricionais para cães e para gatos. Então, o nutricionista hoje, ele tem uma referência pesquisada, que ele tem uma comprovação científica de que aquela quantidade, aquela qualidade, aumentar isso, diminuir aquilo, vai dar certo. Então, essa já é a primeira diferença. Que a gente tem uma base científica na medicina veterinária que ainda, outra vantagem, e que ainda para humanos a gente não tem. E com relação à dieta caseira ou à dieta industrializada, a dieta caseira, ela tem o papel dela também. Por quê? Às vezes você tem um animal que não aceita o alimento industrializado. Como que faz? Ele vai morrer de fome, né? Alguma coisa tem que ser feita. Sim. Ou você tem um animal que tem algumas doenças associadas que você não tem na indústria um alimento próprio para aquilo. Então, em alguns momentos, ela é necessária, inclusive. Agora, se por opção o tutor quiser dar uma dieta caseira, ele tem que procurar um médico veterinário, nutricionista. O que as pessoas têm que entender é que a dieta caseira não é resto de comida e não é o que a gente come. E não é qualquer receita que a gente pega na internet, e né, Patrícia? Não é qualquer receita. Tem um monte de receita na internet que você pega de alimentação natural e não é bem assim que funciona, né? E, inclusive, muitas dessas dietas foram testadas e muitas estavam desbalanceadas. Então, assim, o desbalanceamento nutricional das dietas caseiras, a gente está começando a perceber hoje. Porque é um mercado que começou há poucos anos atrás e ele demora um tempo os prejuízos para aparecerem. Né? Então, assim, tem que ser um nutricionista de confiança, que ele vai trabalhar com programa de formulação, não é qualquer programa. Então, assim, são poucas pessoas que podem fazer isso com excelência. Tá? Sim. Agora, qual a diferença da dieta caseira para a dieta industrializada? Quando você tem a opção de oferecer uma dieta industrializada, tem muitas coisas que na dieta caseira não é possível da gente ter. Uma dieta industrializada, ela tem no mínimo, assim, chutando por baixo, mais de 50 nutrientes diferenciados, cada um com benefício específico para o animal. Para você conseguir isso numa dieta caseira, é complicadíssimo. Fora que você tem que ter tempo, você tem que ser condicionado, não é ali tudo junto, você cozinha os ingredientes em separado, pesa em separado, tem coisa que não pode ser refrigerada, tem coisa que tem que colocar na hora. Então, o tutor também tem que ser muito bem condicionado, né? Então, assim, quando é possível a oferta da dieta industrializada, você tem todos os benefícios de uma maneira muito mais prática. Muito bom. Né? Aproveitando nisso, Patrícia, horário do merchan de Farmina. O que a Farmina está falando aí tão bem da alimentação, né, industrializada, que tem uma base científica para desenvolvimento? O que você tem de produto bacana de Farmina para mostrar para a gente hoje? Eu trouxe para a gente hoje, a Farmina, ela tem uma série de linhas de alimentos comerciais convencionais para animais filhotes, adultos, os mais velhinhos, animal que tem tendência a engordar um pouquinho ou não. E fora isso, a gente tem uma linha específica para ajudar no tratamento de alguns pacientes. Então, um animal que tem uma doença renal, que é diabético, que tem a própria obesidade,
Então, várias patologias, cada produto atende um indiferente. E como a gente está falando de pacientes em recuperação, nós temos alguns produtos específicos para animais que precisam se recuperar mais rapidamente. Uhum. Então, para cães, a gente tem esses produtos que eu estou mostrando aqui, chama Grow e Convalescence, que a gente tem na versão da dieta seca, e a gente tem a linha latinha chama também. VetLife, não é isso? É da linha VetLife, exatamente. Esses produtos, eles são feita a orientação pelo veterinário, e eles têm uma composição diferente de um alimento comum, que é aquele alimento do dia a dia. Então, aqui, esse animal que precisa se recuperar mais rápido, quando um animal saudável perde peso, ele vai perder proporcionalmente mais gordura e preservar os músculos. Quando é um animal doente, isso não acontece. Ele tem uma perda muito maior de músculo do que de gordura. E junto com essa massa muscular, o que ele perde? Imunidade. Ele não quer comer, porque ele está inapetente. Então, a diferença, o alimento ele tem que ter uma palatabilidade muito boa, porque esse animal tem que sentir o cheiro e ele tem que querer comer aquilo. Né? Ao mesmo tempo, ele está num mal-estar tão grande, né, Patrícia, que tem que ser uma coisa muito boa que faça ele querer levantar de onde ele está ou querer comer, porque às vezes ele está tão debilitado, né, tão cansado, tão sofrido. Na maioria das vezes. E além disso, além dele estar debilitado, cansado, com dor, às vezes com febre, ele, muitas vezes, se ele estiver internado, ele está num local diferente, longe das pessoas que ele conhece, num ambiente... Né? E então, o alimento, ele tem que, assim, o animal tem que sentir o cheiro e querer aquilo na hora. Tem que ter uma energia muito alta, por quê? Para diminuir o volume de consumo, porque ele já não quer comer. Se a gente tiver que oferecer um monte, aí que piora mais ainda. Então, eu trouxe hoje a Convalescence, essa daqui é a VetLife Convalescence Canine. É um alimento úmido esse, né? Ela tem na versão úmida e ela tem na versão seca também. Podem ser oferecidas em separado. Se quiser dar só o úmido, tudo bem. Se quiser dar só o seco, tudo bem. Ou se quiser misturar os dois também. Muito bom. E aí eu quero aproveitar, pessoal, e lembrar aquilo que a Patrícia falou bem no comecinho da fala dela. Essa alimentação, a linha VetLife, ela deve ser prescrita por um médico veterinário. Tanto que se você for lá na Cobase, ela vai estar lá perto do nosso setor de farmácia, do balcão de farmácia, tá? Porque ela não é uma alimentação para dia a dia de animais saudáveis que você pode oferecer para qualquer animal. Ele é específico para determinados momentos da vida do pet. Esse, no caso que ela mostrou, que é a convalescência, é para esse animal que está no período de recuperação de uma doença, ou num pós-cirúrgico e tudo mais. Se ele tiver com qualquer outra doença diagnosticada, aí o médico veterinário ele vai indicar um outro alimento, né, Patrícia? Exatamente isso, Thiago. Muito bom. Ô, doutora Cláudia, sim. E qual que é a importância do veterinário nesse momento, né? Tanto no bem-estar animal como um cuidado paliativo. A gente falou, né, que a relação, acho que a confiança, a disposição do tutor, ela vem aumentando nos últimos anos, né? Por que o veterinário é importante para esse acompanhamento da vida do pet? A prevenção, né? A gente fala que a prevenção esse cuidado é uma certeza, uma prevenção, um cuidado paliativo bem feito, é uma certeza de um fim de vida com qualidade. Sim, né? Sim. Fazendo uma boa alimentação. Naqueles momentos onde a gente não tem mais onde pegar na medicina, nos medicamentos, nos tornamos impotentes, a gente pode partir para todos os paliativos que a gente conhece. Entendi. As terapias... Você está se referindo, por exemplo, a um animal que ele está numa doença terminal, um animal que ele já não tem grandes chances de recuperação. É isso que você se refere agora. Você fala assim, a medicina já não tem muito o que fazer, os remédios já não estão fazendo efeito. Não fazem mais efeito. Aí o objetivo vai ser trazer o máximo possível de qualidade de vida para aquele finalzinho. Né? Para que ele faça esse momento sem dor, com maior cuidado e orientação do tutor. Né? Então, hoje não é mais assim, aquele animal é um animal que fica da porta da casa para fora, né? Aquele animal que fica dentro de casa, dorme na cama. Sim. A falta vai ser iminente, né? Sim. Você sabe que aqui em São Paulo tem crescido muito, isso é muito legal, a adoção de animais idosos.
Porque existe uma tendência disso, né? Historicamente, os tutores, quando o animal chega na fase de idoso, fala aí, começa a ficar doente, começa a dar custo, a pessoa abandona, descarta, enfim, descarta não o é animal. mais assim. E não é e mais hoje já assim. temos leis, né, Thiago? Não, o abandono de animais é crime, a gente sabe disso, mas as ONGs, existem algumas ONGs parceiras nossas que são especializadas em animais idosos, e a gente vem observando que a procura por animais idosos está cada vez maior. E, no geral, o animal idoso, ele vai ter uma doença agregadinha ali, né? Claro. Ele tem uma diabetes, ele tem um probleminha cardíaco, ele tem um tumorzinho em algum lugar. Então, a pessoa já pega esse animal sabendo que ele já... É difícil usar esse termo, mas, assim, ele está chegando no fim, como você falou, né? Ele está ali com a história meio que para ser encerrada dele. E aí, a busca por esse animal adotado, né? Por esse movimento de adotar o animal, as pessoas estão buscando exatamente isso. O que eu posso fazer para garantir um fim de vida digno, né? Com amor, com carinho e com felicidade para o pet, né? E hoje os animais, eles estão vivendo mais. Não isso só é uma pela coisa alimentação também, né, doutora? Porque muita gente fala assim, eu ouço muito o pessoal falar, os animais têm doenças hoje que não tinham antigamente. Mas é que, na realidade, hoje eles estão vivendo muito além do que eles viviam antigamente. E dá o tempo de ter essas doenças, e muitas delas são associadas à velhice, né? Sim, exatamente. Como doenças do sistema locomotor, né? Problemas de cartilagem, problemas ósseos, problemas intestinais, e isso, problema de pele, né? Tudo isso são associados com a velhice, né, doutora? Sim. Mas você sabe, Thiago e Patrícia, que nós também estamos adoecendo de doenças que a gente não conhecia. Sim. Exatamente Sim. Pela média de vida aí, né? Então, acaba chegando toda essa movimentação de doenças que a gente não conhecia, que desconhecia. Sim. E uma coisa super legal é que quando a gente tem um envolvimento muito bacana de tutor e animal, o animal, por ressonância, acaba adquirindo alguma doença do proprietário e do meio que ele vive. Porque hoje em dia nós estamos na era da integridade, na era da energia. A gente sabe, a física quântica já fala e quantifica isso. Que a energia nós somos energia e ela é extremamente volátil ali dentro do meio que vivemos, né? Então as doenças estão muito semelhantes entre cães, gatos e pessoas, humanos, né? E eles acabam assim, eles vêm a serviço dos humanos. Aí que tá a orientação mais uma vez do veterinário, das terapias holísticas, das terapias alternativas, integrativas, para que orientem essa pessoa a viver aquela vida de cão e de gato, a vida animal, né? A vida animal, com toda a qualidade, mas a vida animal. Né? Sim, o cachorro nunca vai deixar de ser cachorro, o gato nunca vai deixar de ser gato. Exatamente. É garantir que eles sejam eles... Se deixar, adoece. Se deixar de ser quem são, né? Ô, Patrícia, a doutora falou dessa questão das terapias alternativas, de casal todo, né? É muito isso, né? O tratamento para uma doença, ele tem que combinar vários fatores, não é isso, Patrícia? Exatamente. A gente tinha muito, até depois, se for possível, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Cláudia. Antigamente, a gente imaginava o tratamento do animal como um tratamento clínico medicamentoso, vamos dizer assim, né? Ainda hoje a gente tem um pouquinho disso, né? Se leva o animal no veterinário, ele não receita nada, a pessoa fica meio ofendida. Porque era isso, né? Como não deu um remédio? Mas hoje a gente sabe que essa integração dos outros setores, nutrição, uma terapia assistida, bem-estar, qualidade de vida, cuidado, comportamento, né? Hoje em dia nós temos doenças relacionadas a comportamento quase tanto quanto doenças físicas, em humanos e em animais. É que em animais muitas vezes ainda não é percebido, mas isso já tem. Então, da mesma maneira, o tratamento ele tem que ser completo, né? Sim. E o que eu gostaria de perguntar é porque essas terapias alternativas, quando a gente trabalha, mesmo com a gente, mesmo com seres humanos, a gente ainda tem
uma certa dificuldade de crença, né? Então, as pessoas elas duvidam, né? Se aquilo realmente vai dar certo, mas é charlatanismo ou não. E eu fico aqui, eu estou imaginando agora um médico veterinário conversando com um tutor para fazer esse tipo de terapia com um animal. Uma pessoa que muitas vezes vai ter dificuldade de acreditar nisso para ela. Sim. Como que é a receptividade desse tutor quando ele é abordado, né, com essa questão tão nova aí no meio de cães e de gatos? É uma questão nova mesmo. Nova e sensacional, maravilhosa. Uhum. A gente não aborda, a gente entra pelo animal, mas aborda a casa onde ele vive, o meio onde ele vive. Se você olhar para o meio dele, foi o que me levou a ter essa outra visão, não só na medicina convencional, clássica, onde esse animal vive, o que está acontecendo nesse meio, né? Então, a gente entra pelo animal, mas a gente cuida, pelo menos, ao menos, eu cuido do ambiente em que esse animal está inserido. Porque ele, por ressonância, ele está repetindo ou recompensando ou compensando qualquer ato ali com doença física, com comportamento agressivo, ou qualquer coisa assim. E quando você toca no ponto, pela resistência que você está falando, Patrícia, quando você toca no ponto chave que você está enxergando, daquela energia, aquela resistência, aquele comportamento mais agressivo da pessoa ressoando no animal, na hora a pessoa para, ela vem para a consciência, aquele momento que ela está vivendo ali no consultório, é muito real, e aí ela esquece a doença do animal e ela fica horas comigo, conversando para saber mais, como que eu posso fazer mais, como que eu posso aumentar essa minha consciência. Aí começa, né? A consciência, uma vez expandida, ela não volta mais. Então, não volta mais, né? O nível de compreensão fica cada vez maior, né? E é muito bacana. Tem a resistência, sim, mas a gente já está conseguindo pontuar, meio que palpando pela física. É física. Energia física. E é muito pelos resultados, né? À medida que as pessoas vão aceitando essas indicações, né, doutora, e os resultados vão sendo apresentados, as pessoas vão acreditando mais que os cuidados gerais, no ambiente onde o cão vive, onde a família interage, tudo isso traz um resultado mais bacana, né? Tudo. Os resultados. Quando a pessoa chega, ela fica ressabiada. Claro, eu já tive gente que aceitou reiki numa boa, não faz nela, mas quer fazer no animal, como se fosse uma terceirização, já que eu não consigo fazer, faz você a energia em posição de mãos, essa cura aí. Então, tá. E tem pessoas que se tornam refratárias mesmo, sabe? Não querem nem para si, quanto mais para os animais. Mas o que leva essa pessoa a voltar, entender, compreender e passar esse trabalho são basicamente os resultados. E os resultados, eles começam até antes de você fazer o trabalho. É muito legal. Qualquer trabalho energético, de campo energético. Muito bacana. Já já a gente continua. Quero só mandar um abraço aqui para Emília Farias, que está acompanhando a gente de novo. Semana passada ela estava aqui, agora está de novo, falando que adotou um gatinho com 35 dias. Hoje o gatinho está com 9 meses, super bem, super feliz. Regina Céa, Lucinácio, Lucas Santiago, Tatiane Lima, Ione Rosa, Leila Rita acabaram de chegar por aqui. Quem mais? Tinha uma pessoa que queria ler o comentário dela. Regiane Fernandes, Daniele Lima. Quem mais? Bruno Santos. Cláudia Vera está com a gente faz um tempão aqui também. Tinha um comentário que passou que eu queria ler ele. Deixa eu ver se eu acho. Rubens Juca, Larissa Mouro, Pátio Oliveira, Fran Pestana. Calma que eu vou chegar lá, ó. Glaucio Vianello, mandando um parabéns, Patrícia. Débora Canovas, Cortez Goy. Galera, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Eu já falei, a gente está com a campanha de aniversário rolando. E esse vídeo conta um pouquinho dessa campanha. 30 segundinhos a gente está de volta, hein? Não saiam daí. Até já já.
Voltou? Voltou! Boa tarde, pessoal! Estamos de volta, que a gente se perdeu aqui na volta. Sejam bem-vindos de volta à TV Cobasi. Quem assistiu aí o videozinho, essa é a nossa campanha. Cobasi é um aniversário de 35 anos. Para cada embalagem de ração vendida das marcas parceiras, independente do peso, tá? Seja uma ração de 1 kg, de 10 kg, de 15 kg, para cada ração seca vendida, a Cobasi vai doar 2 refeições para os animais que estão nas ONGs parceiras, tá? Então, são 70 ONGs parceiras nessa campanha de aniversário, 6 fábricas, fabricantes de ração participantes. Entra lá em cobasi.com.br/aniversário e já está rolando lá o contador de doação, tá? Você já consegue ver quantas refeições já estão acumuladas para a gente fazer essa doação em comemoração aos 35 anos de Cobasi. E com a gente hoje está aqui a Farmina, né? A Patrícia representando a Farmina, que é uma das marcas parceiras da nossa campanha de aniversário. E vamos lá. Ô, Patrícia, a gente está falando, né? Quem está acompanhando, a gente veio falando de tratamento, de cães que estão em situação de convalescência, de situação de velhice, muita doença nova surgindo. Qual que é a diferença entre um alimento convencional, um alimento tradicional, daquele da prateleira, que o cliente chega e escolhe o que o animal dele quer, ou que ele escolhe pelo preço, qualquer que seja a razão da escolha dele, e um alimento de uma dieta específica, de uma dieta terapêutica? O que tem de diferente desses dois alimentos? Completamente diferente, Thiago, porque a gente considera o animal saudável, ele tem as necessidades fisiológicas, nutricionais de um animal saudável. A partir do momento que ele entra num quadro de doença, dependendo do que ele tem, a necessidade dele muda para uma situação ou para outra. Então, esses alimentos que são direcionados como auxílio ao tratamento desses animais, como a gente conversou, eu gostaria muito de ter isso para humano, né? Ter, às vezes, algum alimento que eu posso ir lá, já pensou que você pega e aquilo vai te fazer bem para a doença que você tem, prático, né? Nós não temos isso. Isso é um benefício exclusivo hoje de cães e de gatos. Então, se você tem, por exemplo, um paciente em estado crítico, que é o que a gente está conversando, hoje você tem condições de analisar esse animal, o que está faltando ali para ajudar ele a melhorar, e você coloca na dieta exatamente da maneira como vai ser feito aquilo. Essas dietas, elas são indicadas pelo veterinário, porque o veterinário é o único profissional capaz de identificar de maneira correta o que aquele animal tem para poder fazer a indicação correta do produto, né? E aí, a partir dali, o tutor segue com o tratamento. Mas as fontes de proteínas são diferentes, as fontes de gordura são diferentes, as quantidades são diferentes, né? Totalmente. Quantidades de minerais. Tem produto que você precisa aumentar a gordura, tem produto que você precisa diminuir gordura, tem produto que você aumenta a proteína, tem produto que você diminui a proteína, muda a fonte, usa proteínas modificadas em laboratório, muitas vezes, que são as proteínas hidrolisadas, né? Então, para facilitar a absorção, né? Isso que o tutor tem que entender. Muitas vezes, essa mudança na proteína é que a origem vai facilitar mais a absorção naquele momento, ter um valor biológico melhor, como você falou, fontes de vitaminas com concentração de vitaminas e minerais específicos também de origens diferentes para auxiliar nesse tratamento, né? E essa dieta terapêutica, em muitas situações, elas podem ser utilizadas durante também um período específico, né? Depois algumas delas, tá ok, volta para a alimentação normal. Sim. Por exemplo, se a gente tem uma alteração de trato urinário, você tem os cálculos urinários ali na bexiga, na uretra. Alguns cálculos, eles são possíveis de dissolução. Então, ele vai comer a dieta, olha que prático, né? Claro, com todo o tratamento clínico, medicamentoso, mas ele vai acompanhamento veterinário. Acompanhamento com veterinário. Não adianta ir lá na prateleira da Cobasi, pegar a ração VetLife e levar para casa. Não é isso, né? Se a pessoa faz isso por conta própria, muitas vezes, na tentativa de ajudar, ela pode piorar, ela vai agravar o problema do animal ou vai causar um problema que esse animal não tem. Sim, que não tinha. Então, é gravíssimo isso. Isso tem que ser visto realmente como uma parte do tratamento dele. Então, por exemplo, uma dieta para trato urinário, ela tem um período restrito. Fez a dissolução do cálculo, ele vai mudar para outra dieta que pode ser utilizada por toda a vida, que também vai ajudar, mas que pode ser utilizada. Né? Às vezes, um paciente renal que teve uma lesão nos rins, os rins não se recuperam mais. Então, muitas vezes, ele vai receber o tratamento por toda a vida. Mas por que é importante, mesmo que ele fale assim, mas eu vou comer essa ração para o resto da vida, por que eu tenho que voltar no veterinário? Porque a doença muda.
Sim, né? a doença evolui, ou a evolução, ou, né, exatamente. regride. Então, o médico veterinário vai adequando tanto a parte de medicamento quanto a parte da nutrição de acordo com a necessidade do animal naquele momento. Doutora Cláudia, e como que você recomenda, né, você que está no dia a dia, eu gosto de trazer veterinário clínico aqui para conversar com a gente, porque vocês é que estão vendo o problema no dia a dia, vocês que pegam o animal ali e sabem o que está acontecendo na vida dos pets. Como que o tutor pode contribuir para um animal que está nessa fase de tratamento, né? Como que você orienta os seus clientes, tutores de cães e gatos, a ter uma boa ação nesse momento de recuperação ou de tratamento? Obedecendo o médico veterinário. Fazendo o que eu estou falando. Exatamente isso que a gente está falando, porque eu até falo para o meu cliente, olha, eu adoro ser incomodada, vocês incomodem porque depois correr atrás do prejuízo é muito pior, é muito mais dispendioso, né? A gente correr atrás. Então, é assim, e questionar, e avisar, olha, não está dando certo, porque aquelas pessoas que ficam quietinhas em casa, a gente tem duas linhas de raciocínio. Ou está dando super certo até o retorno, ou ele já mudou, já passou para outro, já fez alguma coisa, já não deu certo, o animal morreu, alguma coisa aconteceu. Sim, ele tem que estar assim, eu me deixo o tempo todo disponível para estar recebendo esse pessoal por telefone, telemedicina hoje mesmo, eu faço muita coisa à distância, porque a gente eu já tenho 25 anos de formada, eu já consigo ter uma noção. Claro que o exame físico é soberano, essencial, né? E fundamental. Mas eu tenho todo esse cuidado em estar envolvendo e saber uma boa anamnese, uma boa triagem, para estarmos orientando essa pessoa em casa. E muitas vezes só na conversa também, você já percebe se o tutor está seguindo sua orientação ou não, né? Você vai fazendo as perguntinhas certas ali, você já começa a pegar se ele está fazendo aquilo que o veterinário pediu ou não. E olha, você sabe que, felizmente, hoje em dia, os que chegam até nós que querem realmente esses cuidados. É incrível, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você via uma condição assim, é muito caro, não vou fazer, então vou descartar, vou levar para não sei onde, vou enterrar. Não é mais assim. Hoje o que eu vejo é que quem chega até a gente quer um atendimento mais especializado. E ele não vai desperdiçar toda essa orientação. Ele vai seguir a risca. E aí onde ele vai se tornar um bom cuidador nesse momento. Cuidador, né? Deste animalzinho que só depende dele para convalescer, não é? Só muito depende dele. Desse aquilo que a gente estava falando antes, né? Ter o cuidado geral, né, com todo o ambiente. E aí o envolvimento da família nesse cuidado, respeitando a orientação do médico veterinário, é essencial para realmente ele ter a recuperação plena. E uma coisa super importante, a pessoa perceber o comportamento, não é só doença física. O comportamento do animal mudou. Sim. Ele fez mímica para fazer um xixi. Sim. Ele não está comendo hoje. Sim. Não precisa ter um vômito, ter uma diarreia, alguma coisa assim. Ele mudou alguma coisa do comportamento. O veterinário que já conhece, de longa data, está acontecendo isso. E, às vezes, um mínimo de informação nos dá a chance de mudar completamente o prognóstico desse animal, né? Sim, você começa a ter uma ideia, né? Porque os cães e gatos, eles são animais que têm uma rotina, eles se comportam de uma maneira mais ou menos repetitiva no dia a dia, né? E aí, se o tutor começa a perceber que, por exemplo, o gato que vai na caixinha sanitária todo dia, pelo menos uma vez ao dia, se ele passa 2, 3 dias sem ir, opa, tem algo errado. O cachorro que come um volume de ração e um belo dia ele não come aquele volume todo, opa, tem algo errado. Então, são esses pequenos detalhes que ele começa a perceber se possivelmente tem que acionar o veterinário. Principalmente, né? Porque hoje em dia, os animais estão sendo percebidos. Eles estão sendo olhados e ouvidos. Antigamente, não. Antigamente, estavam na rua. Hoje em dia, a gente percebe que eles são cognitivamente ativos e para experimentar os sofrimentos deles e o nosso. Então, onde ele dá esse sinal para a gente.
A Cláudia comentou Pode falar, Patrícia. A Cláudia fez um comentário muito pertinente, porque, assim, do comportamento do animal. E o comportamento do animal dentro da percepção do tutor com o animal dele, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e em época de pandemia, eu acho que as pessoas nessa convivência estão percebendo mais, mas antes era basicamente a alimentação para a maioria das pessoas, né? Era alteração de comportamento que eles percebiam era alimentação. E a gente recebe muito questionamento. Olha, meu cachorro não quis comer a ração, meu gato não quis comer a ração. Mas é a mesma que ele já vinha recebendo? Ah, é a mesma. Mas tem alguma coisa errada nesse pacote. E eu falo para vocês, assim, que 99,9% das vezes o problema não é a ração. É alguma coisa que aconteceu naquele ambiente e que interferiu na alimentação, mas a pessoa, ela não aceita. Então, hoje em dia, muitas vezes, quando a gente começa a conversar e buscar a causa ou o motivo dessa recusa, entra nessa questão que a Cláudia falou do comportamento, a pessoa para te ouvir. Hoje ela já para te ouvir mais, porque antes não. É alguma coisa de errado com o alimento, vocês que fizeram alguma coisa errada aí, o meu animal tá igual, né? Mudou hoje a forma em dia já da não é mais assim. Partindo do princípio que o animal ele ficava no quintal o tempo inteiro, o tutor ele percebia isso, né? No que ele tá comendo e no cocô. Alteração exatamente. Era o contato que ele tinha. Com a pandemia, você falou uma coisa que a gente vem percebendo muito, Patrícia. Com a pandemia, que as pessoas começaram a fazer mais home office, né? Boa parte da população mais home office, começaram a ter contato o dia inteiro com o pet, né? E começaram ali a perceber ações do pet, comportamentos que ele não sabia que o pet tinha ao longo do dia, né? E essa observação, eu tenho ouvido isso de vários veterinários, que os tutores estão buscando mais por conta disso, né? De perceber comportamentos que antes nem sabia que o animal tinha. Exatamente. E isso é bom, né, doutora? É sinal que o tutor está de olho e quer conhecer melhor o seu pet. Não é? É tudo de bom. Os filhos e os animais agradecem. As pessoas estão vindo... Desculpa. Não, pode falar, pode continuar. As pessoas estão vindo, elas estão marcando horário e elas estão cumprindo os horários. A pessoa tem... Antes ela tinha o médico, agora ela tem o médico veterinário, ela está indo. Então, teve esse crescimento de consciência, rotina, viu? Né? Isso foi muito legal. Bom. Foi muito importante para os próprios animais. Muito bom. Ô, Patrícia, vamos lá fazer aquele merchanzinho bacana de Farmina, de linha Vet Life. Você falou da linha Convalescência mais cedo e agora você quer falar de qual produto aí de Farmina? Agora eu vou falar da Convalescência Feline. Por quê? Que legal. A Farmina tem um lançamento super bacana aqui no mercado brasileiro. E assim como os cães, hoje, para os gatinhos que estão debilitados ou que estão em qualquer condição que necessitam de um suporte nutricional para uma recuperação mais rápida, até então nós tínhamos produtos generalizados para cães e para gatos. E qual é essa questão de nós termos o mesmo produto para cães e para gatos? Cães e gatos, apesar de serem os dois carnívoros, mas são espécies diferentes, têm necessidades completamente diferentes. O gato, por exemplo, ele tem alguns nutrientes que ele não transforma a partir de outros que a gente tem que dar prontinho. Por exemplo, a taurina, que é um aminoácido, que é uma partezinha da proteína. Se a gente não dá prontinho para ele, ele vai ficar sem. Sim. O cão transforma a partir de outros, e assim com vários outros nutrientes. Sim. E quando a gente oferece um alimento generalizado, esse animal ele pode fazer uso daquele alimento por um período restrito, porque a médio e longo prazo, ele pode vir a ter deficiências nutricionais. Então, a Farmina ela traz hoje para o mercado esse lançamento, que é a Convalescência Feline específica para gatos. Então, agora, os gatinhos que necessitam de um suporte nutricional mais reforçado, eles têm um produto só para eles. O tamanho da lata, inclusive, atende às necessidades diárias desse animal, para não sobrar, não ter que ficar guardando muito. A palatabilidade é específica, porque os gatos, eles são mais exigentes com relação a isso do que os cães. Então, isso também tem que ser diferente. Tem todos os nutrientes que o gato precisa, tem um teor de energia maior, as fontes de proteínas são diferenciadas. Então, a gente tem esse produto hoje para dar esse suporte para o médico veterinário e para o tutor que está com o seu animal fazendo o tratamento em casa ou na clínica. Hoje, ele tem um produto específico para o animal dele, que até pouco tempo atrás, aqui no mercado nacional, a gente ainda não tinha. Muito legal. Então, linha Convalescência Farmina Vet Life específica para gatos. Muito bom. Uma pergunta. Pode falar. Para a Patrícia.
Pode falar. Queria que você falasse um pouquinho do alimento úmido para gato, a importância. Isso é Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A minha próxima pergunta ela vai inserir isso na resposta. Tá. Só respondeu o Isaías Cardoso. O Isaías pergunta se novembro ou dezembro vai ter adoção de cães na Cobase de Osasco ou de Barueri. Ô, Isaías, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente está voltando aos poucos aos eventos, tá? O que acontece? Por conta das prefeituras de cada município, as regras estão diferentes e agora eu não vou saber dizer se a gente já voltou com o evento em Osasco ou em Barueri. O que eu te aconselho? Acompanhar aqui no nosso Facebook, na nossa aba lá de eventos, que todos os eventos de adoção, as datas estão disponíveis lá, tá? Então, olha na nossa página de eventos aqui do Facebook, você vai poder confirmar as datas que vão rolar os eventos de adoção em Osasco e na Cobase Tamboré, que é lá em Barueri, ali em Alphaville, tá bom? Então, fica de olho lá, eu não sei dizer neste momento se já voltou ou não, e a gente está com, algumas ONGs estão com dificuldade de voluntário, então a gente está meio que voltando os eventos de adoção aos poucos. Beleza, Isaías? Ô, Patrícia, para você puxar esse gancho aí do alimento úmido para gatos, que a doutora Cláudia falou, existem muitos casos onde os animais não aceitam alimentação seca, né? Gato mesmo, que é um pouco mais exigente, tem um problema na aceitação do alimento seco. É possível fazer algo para ajudar nessa aceitação? Sim, com certeza. O alimento, tanto seco quanto o úmido, a proposta nutricional é a mesma, o objetivo ao qual eles se destinam é o mesmo, ele vai cumprir o mesmo papel. Então, o animal recebendo uma dieta seca, exclusiva, ele está bem nutrido, dieta úmida, exclusiva, ele está bem nutrido. Mas existem algumas diferenças. A diferença básica é a quantidade de água. Um alimento seco, ele tem até 12% de água na composição, e o úmido, ele vai ter aí de 75% a 85%, 87%. Por conta disso, esse é um dos motivos que torna o alimento úmido mais atrativo, mais palatável. Então, para um animal que tem um apetite caprichoso, é mais exigente na hora de se alimentar, de uma maneira geral, com a introdução do alimento úmido, ele acaba aceitando, ou misturado ao alimento seco, ou exclusivo. Se mesmo assim ele não quiser, a gente pode tentar oferecer o alimento como uma forma de agrado. Põe um pouquinho na mão, deixa ele cheirar, põe um pouquinho na boca dele, faz ele sentir o gosto, e na grande maioria das vezes ele aceita. Se mesmo assim ele não quiser, não está se alimentando de maneira nenhuma, a partir do segundo dia, esse animal ele já começa a entrar num prejuízo nutricional e de hidratação muito grande. Então, talvez o médico veterinário tenha que considerar a colocação da sonda. Sim. Nos gatos, é a nutrição via sonda? Ela funciona como, essa nutrição? A nutrição via sonda, quando o médico veterinário, de uma maneira geral, quando ela conversa com o tutor, as pessoas se assustam e sofrem com aquilo, né? Porque acham que é agressivo. Exatamente. Mas, na verdade, é totalmente o contrário. Eu acho que hoje, quando você faz uma dieta via sonda num animal, muitas vezes é a melhor coisa que você poderia ter feito pelo seu animal. É uma dieta que você vai... Não é bem uma dieta forçada, mas você... Quando a gente tem uma sonda... Sabe quando a gente tem um soro, que tem aquele caninho do soro que fica caindo o soro? A sonda é basicamente aquilo. Então, eu tenho sondas mais longas ou mais curtas, de calibre mais grosso ou mais fininha, de acordo com o tamanho do animal, se é cão ou se é gato, e tem algumas vias de introdução. As mais comuns são a nasogástrica, que a gente passa direto do focinho e vai até o estômago, ou a esofágica, que a gente coloca direto aqui no esôfago. Qual a diferença? A nasogástrica, ela pode permanecer com o animal por um período mais curto de tempo. Então, quando a gente usa esse tipo de sonda, ele vai permanecer por um tempo recebendo aquela alimentação. É um animal que está em quadro crítico, precisa ser tirado daquele quadro mais grave que ele está, e depois ele vai voltar a se alimentar normalmente. É feito com anestesia local, é super tranquilo, passa, a gente cola ela aqui, e aí o médico veterinário ou o tutor em casa com uma seringa vai administrando.
Esses alimentos úmidos que são destinados a pacientes críticos em recuperação, eles já têm toda uma consistência diferente. Bem mais pastoso, mais líquido. Mais pastoso, mais líquido, isso. A sonda que é feita de administração direto, a introdução direto no esôfago, ela fica um pouco mais de tempo, mas aí já é uma intervenção cirúrgica, já precisa de uma anestesia no animal. Só que também é super tranquilo, porque o animal depois ele nem percebe aquela sonda ali. Né? E você consegue alimentar ele com o alimento ideal, na quantidade ideal, sem traumatizar, no horário ideal, sem traumatizar, aquela história de pegar seringa, enfia na garganta e força, que o animal pega, e às vezes machuca do produto, até, né? Machuca, não consegue ingerir os nutrientes necessários, também, né? Causa vômito, Então, a alimentação via sonda, cada vez mais, ela está sendo utilizada e o restabelecimento tem que ser usada mesmo, né? A sonda ela fica mais, ela é mais agressiva ao proprietário, exatamente, né? Do que para o próprio animal. Exatamente. Eles nem se incomodam, ele incomoda mais o tutor. E aí é onde tem essa imagem de que ele está sofrendo, né? Que está sendo desconfortável para ele e não é assim. Pois é. Não, é o contrário, ele está sendo super bem tratado. Quem tem animal com sonda, fiquem tranquilos com relação a isso. Ô, Patrícia, e você estava falando da questão do alimento do cão, alimento do gato tal. Existe alguma possibilidade deles comerem o mesmo alimento ou não existe? É impossível? Não é o ideal. Não é o ideal. Porque, como a gente viu, as necessidades, elas são distintas. Então, por exemplo, um gato que se alimenta da ração do cachorro. Mas ele gosta da ração do cachorro. O que eu faço? Separa o cachorro na hora de comer, ou então, meu cachorro come a ração do gato, bota do gato no alto, porque um gato hoje que se alimenta de um produto específico para cães, por melhor que seja a qualidade desse produto, ele está recebendo nutrientes por uma espécie que não é dele. A primeira deficiência que ele pode ter é de taurina. A deficiência de taurina vai levar a alterações cardíacas, e ele pode perder a visão, e em casos mais extremos pode morrer, pode virar óbito por conta disso, né? Ao longo prazo, né? Um cão que se alimenta de um alimento de gato tem mais gordura, os teores de minerais são diferentes, né? Então você pode estar levando o seu animal a médio e longo prazo a desenvolver um problema por conta da dieta inapropriada. Do mesmo jeito, filhote com adulto, ele ficou adulto, fez 1 ano, mas ele quer continuar comendo a ração de filhote. Você vai, como a Cláudia disse, você é o único responsável na tratativa daquele animal. Ele não vai abrir o armário e pegar o alimento se você não der, escolher o que ele quer, né? Então, a responsabilidade o bacana nisso tudo é que também teve essa consciência, né? Antigamente, todos os animais eram animais, não tinha espécie. Hoje já tem espécie, já tem necessidade individual, já tem uma consciência bárbara. Felizmente para nós vivemos essa era melhor, né? Os veterinários antigos, eu posso imaginar o que foi, viu? Os mais antigos, porque nós somos antigos já. Os mais antigos. Ô, doutora, deixa eu te perguntar, a Patrícia falou da impossibilidade, né, do mesmo alimento para cão e para gato. E quando a gente trata o cão ou gato como um pequeno humano, isso pode trazer algum prejuízo para ele? Nossa, doença física. Doença física comportamental assim, básica. É incrível. A gente lida com o animal. Eu tenho muitos tutores que limpam o bumbum do bichinho, não deixa fora do ar condicionado, não deixa chegar perto de grama da parte rural, não deixa em contato com outros animais. Isso tudo, comportamentalmente falando, é um desastre. Torna uma energia nociva tão grande que ele faz doença física. É incrível, não pode. O que a gente estava falando antes, né? A gente tem que permitir que o cão seja um cão e um gato seja um gato. E o gato seja um gato. O gato é um caçador, por exemplo. A gente tem que limitar ao máximo que ele saia para não ser atropelado, para não pegar doença venérea, para isso, para aquilo. Mas é um caçador. Né? A gente tem que limitar da melhor forma, mas não tirar completamente a essência deles, né?
Sim, assim como o gato ele é noturno, né? Não adianta querer que o gato à noite fique quieto, intocado, não é isso, né? Ou que durante o dia as pessoas ficam lá cutucando o gato para ele ficar ativo, para ele brincar. Não, deixa o cara descansar, né? O hábito dele. Exatamente. Muito bom. Rolava mesmo esse desrespeito. Agora já estou mais consciente. Ainda bem, eu acho que isso é muito do trabalho dos médicos veterinários, que hoje estão em abundância, aí é muito mais fácil, muito mais acessível, as pessoas estão muito mais conscientes dessa necessidade e estão muito mais dispostas a buscar a orientação adequada, né? E a reproduzir efetivamente aquilo que o veterinário indica. Sabe que aqui na Cobase, durante muito tempo, a gente tinha o tipo de cliente que chegava na farmácia, meu animal está com uma coceira, o que você tem para coceira? Isso é muito mais raro hoje, porque ele sabe que muito coceira é um sinal de outra coisa, né? É um sintoma, então, né? É um sintoma, né? E hoje, os tutores, a gente observa que eles estão indo muito mais em busca de informação, porque a gente costuma sempre falar assim, informação nunca é demais, a informação na internet tem um monte, mas a gente tem que saber filtrar o que acha na internet, tem que saber ver realmente a veracidade daquilo, a aplicabilidade daquilo, e buscar sempre informação em um profissional de confiança, né? Um médico veterinário que realmente sabe do que está falando. Porque ler na internet, internet aceita qualquer coisa, né? A gente pode falar, escrever qualquer coisa na internet. Porém, aquele conhecimento realmente da prática do dia a dia, como a Patrícia falou, né? É só com base nos resultados de pesquisa científica, realmente coisas que são estudadas. A gente já sabe que aquilo vai funcionar, que já foi comprovado. Sabe o que dá certo e o que dá errado, e como a doutora Cláudia falou, aquilo que ela observa aí no dia a dia. Pessoal, nosso tempo acabou. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Obrigada a todo mundo que participou também. Doutora Cláudia, muito obrigado por ter um tempinho aí da sua tarde para estar aqui com a gente também. Prazer foi meu. Obrigada, Paty, pelo convite. E você, Tiago. Valeu, obrigado, Cobase. Agradece a participação de vocês duas. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Vânia, Rita, Catarina, Vanessa, Aymara, Zenilda, Simone, Luciana Patrícia, Marisa Cavicchione, Murilo Rezende. Gente, brigadão por todo mundo que participou da nossa live, tá? Volto a convidar vocês a conhecer a nossa campanha de aniversário no site cobase.com.br/aniversário. Tá rolando um contador de doações lá. Nesse aniversário de 35 anos, para cada embalagem de ração seca vendida na Cobase, nós vamos doar 2 refeições para as ONGs parceiras. São mais de 70 ONGs parceiras, com milhares de animais que vão ser beneficiados por essa ração toda que vocês vão doar junto com a gente. Eu sou o Thiago Sá, muito obrigado por mais uma vez estarem conosco aqui na nossa TV Cobase ao vivo, e na semana que vem, quinta-feira, às 3 da tarde, a gente está de volta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.